CPI retira sigilo de documentos enviados por Itamaraty, Ministério da Saúde e Fiocruz. Arquivos foram enviados à CPI da Covid tratados como confidenciais pelos órgãos. Senadores entenderam que há interesse público em dados sobre negociações de vacinas e insumos. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid decidiu nesta quarta-feira, 16, retirar o sigilo de documentos enviados à comissão pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz. A CPI da Covid apura as ações do governo federal e o repasse de verbas da União aos governos locais. A comissão já recebeu centenas de documentos que ficam guardados em uma sala-cofre, entre eles, telegramas sigilosos do Itamaraty e documentos da Controladoria Geral da União sobre investigações. Os senadores decidiram pela quebra do sigilo de alguns documentos, pois entenderam que há interesse público em dados sobre negociações de vacinas e insumos para a pandemia. A medida também atingiu informações encaminhadas por fornecedoras de oxigênio, como a empresa Air Liquide. Com a reclassificação aprovada pela comissão, os documentos, antes tratados como confidenciais, passaram a ser públicos. Há exceção em alguns casos, como contratos entre empresas e o governo brasileiro, cuja proteção das cláusulas será mantida em sigilo. Senadores governistas, como Ciro Nogueira, progressistas, e Marcos Rogério, DEM-RO, pediram cuidado na divulgação de documentos, principalmente aqueles enviados pelo Ministério das Relações Exteriores. No início da sessão, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, PSDAM, informou que há documentos que estão disponíveis no portal da transparência e que o governo envia como sigilosos. Segundo o presidente da CPI, a comissão já recebeu 1,5 terabyte de informações. Tem até documentos que estão no portal da transparência que o governo mandou para cá como sigiloso, estão no portal da transparência, e ele manda como sigiloso. Uma forma de tentar obstruir a investigação, correto? Porque é muito fácil botar lá o carimbo, sigiloso, afirmou Aziz. Aziz contou ainda que nesta terça-feira 15, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em Minas Gerais, o informou que o chanceler Carlos França tinha entrado em contato com ele para tratar do assunto. Em relação ao Ministério das Relações Exteriores, ontem eu recebi um telefonema do presidente Rodrigo Pacheco, que o chanceler entrou em contato com ele e nós vamos ter todos os cuidados, se necessários, disse. O vice-presidente da CPI, o senador Randolph Rodrigues REDAP, ponderou que 2/3 dos documentos enviados são realmente sigilosos e assim serão mantidos, entre eles, inquéritos no Ministério Público. Não cabe a nós não temos competência para fazer o afastamento de sigilo desses documentos, disse. Entre os documentos que foram alvo da quebra de sigilo, estão arquivos enviados pelo Ministério da Saúde no dia 10 de junho. O relator da comissão, senador Renan Calheiros, MDB-AL, mencionou que constam nos documentos informações sobre requisições de vacinas e agulhas e as respectivas respostas de empresas. Ao justificar a retirada do sigilo, Calheiros afirmou no requerimento que se trata de informação de interesse público. Para ele, em face do princípio da publicidade dos atos administrativos, não podem estar sujeitas ao sigilo. O relator pontuou que será preservado o sigilo relativo aos contratos entre a União e as empresas Pfizer e Janssen, diante da cláusula de confidencialidade alegada. O mesmo valerá para a Fiocruz, visto que a comissão solicitou a íntegra do contrato de encomenda tecnológica com a AstraZeneca. Com relação ao Itamaraty, entre os documentos que foram alvos da quebra de sigilo estão informações relativas à viagem feita por uma comitiva brasileira para Israel, em março deste ano, com o objetivo de conhecer um spray nasal ainda em fase de estudos contra a Covid-19. A medida ainda recairá sobre informações e documentos referentes à adesão do Brasil ao consórcio internacional COVAX Facility.
O senador Randolph Rodrigues ressaltou no requerimento que resta preservado o sigilo dos documentos classificados inequivocamente como reservados, conforme a distribuição de pastas que o Ministério das Relações Exteriores realizou nesses arquivos. A comissão também decidiu tornar públicos documentos enviados por empresas fornecedoras de oxigênio. O desabastecimento do insumo em Manaus é um dos objetos da comissão. Randolph informou no requerimento que há mensagens, e-mails e áudios encaminhados, mas ressaltou que as conversas tratam, a respeito de assuntos de interesse público, não de assuntos particulares, o que afastaria o sigilo de comunicações e o direito à privacidade. A CPI da Covid também aprovou nesta quarta-feira, 16, a quebra dos sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário dos empresários Carlos Wizard e Francisco Emerson Maximiniano. A chamada transferência do sigilo telefônico inclui o registro e a duração de todas as ligações feitas e recebidas conforme período delimitado pelos senadores. A transferência do sigilo telemático prevê o envio de uma série de informações, entre as quais cópias do conteúdo armazenado, lista de contatos, cópia de e-mails e localizações de acesso à conta. Randolph Rodrigues é um dos autores dos pedidos de quebra de sigilo e afirmou que a medida é necessária para a apuração pela CPI de eventual enriquecimento ilícito das farmacêuticas fabricantes de medicamentos do chamado kit Covid, tratamento com drogas sem eficácia contra a Covid. A relação dessas empresas com o governo do presidente Jair Bolsonaro também é alvo de investigação, uma vez que o presidente e o Ministério da Saúde promoveram o uso das drogas por pacientes infectados com o novo coronavírus. A comissão também aprovou as quebras dos sigilos de Renato Ispalit e Renata Ispalit, respectivamente presidente e diretora da empresa Aspen Farmacêutica, laboratório que produz cloroquina, remédio ineficaz para a Covid-19. O empresário José Alves Filho, sócio-administrador da empresa Vitamedic, também foi atingido com a medida. Convocações. Nesta quarta, os senadores também aprovaram a convocação. A comissão, por outro lado, rejeitou a convocação de Carlos Eduardo Gabas, secretário executivo do Consórcio do Nordeste. A oitiva de Gabas, que foi ministro durante o governo Dilma Rousseff, era um dos principais pedidos de senadores aliados ao governo. No requerimento para ouvir Gabas, eles sustentavam a necessidade de apurar sobre a suposta fraude na compra de ventiladores pulmonares para a Covid. O pedido foi derrotado por 6 votos a 4.